A frase foi dita para 12 pessoas com a naturalidade de quem apresenta dado técnico. A assistente executiva não decide nada, não aprova nada, não bloqueia nada. É uma função de suporte, e suporte, no modelo que estamos construindo, precisa ser invisível. 12 pessoas na sala. Ninguém discordou. Ninguém olhou para ela. O que o diretor não sabia, enquanto falava sobre arquitetura organizacional, é que às 9h17 daquela manhã, o celular dela havia vibrado com um alerta crítico de um cliente premium. Temperatura fora do limite regulatório da Anvisa. Penalidade automática de R$180 mil se o protocolo não fosse acionado em 90 minutos. Ela havia lido. Havia feito a conta. Havia anotado no caderno. E havia esperado. Porque o protocolo exigia autorização de nível D2. E o diretor havia acabado de estabelecer, para 12 testemunhas, que ela não decidia nada. 44 minutos depois, ele estava na porta da mesa dela, com uma voz completamente diferente da que havia usado na reunião. Curioso como no ambiente corporativo muita gente observa tudo em silêncio, mas poucos se posicionam quando importa. Aqui, acontece algo parecido. Mais de 95% das pessoas que assistem esse canal não são inscritas. Assim como nas empresas, onde quem mais sustenta costuma ser o menos reconhecido, cada interação aqui é o que faz essas histórias chegarem a quem precisa ouvir. Verifica se já está inscrito. Deixa o like. E escreve alguma coisa nos comentários. Pode ser só um olá ou o que você já espera dessa história. Ela tinha R$180 mil de razão. E havia esperado 44 minutos para provar isso. A frase foi dita para 12 pessoas com a naturalidade de quem está apresentando dado técnico, sem raiva, sem hesitação, com a cadência pausada de quem ensaiou o suficiente para soar espontâneo. Danilo Heck estava de pé na cabeceira da sala de conferências do segundo andar, notebook aberto, slide projetado na parede, e havia chegado no ponto sobre eliminação de camadas intermediárias desnecessárias quando havia olhado diretamente para Sula Bravo e dito: assistente executiva não decide nada, não aprova nada, não bloqueia nada. É uma função de suporte, e suporte, no modelo que estamos construindo, precisa ser invisível. Não é crítica pessoal, Sula. É arquitetura organizacional. 12 pessoas na sala. Os coordenadores olharam para a mesa. Os supervisores olharam para o slide. Os 2 gerentes regionais olharam para os próprios cadernos. Ninguém discordou em voz alta, porque ninguém queria ser o próximo. Sula olhou para Danilo por 3 segundos com a expressão de quem está memorizando o momento com precisão fotográfica. Não respondeu. Abriu o caderno. Anotou algo que ninguém conseguiu ler da distância onde estava sentado. E continuou a reunião com a atenção de quem está presente em corpo e completamente em outro lugar em mente. Porque naquele exato momento, às 9h17 daquela terça-feira de abril, o celular corporativo dela havia vibrado com um alerta que Danilo Heck não havia lido, não havia visto e não sabia que existia. E que, em exatamente 90 minutos, ia custar R$180 mil se ninguém fizesse o que só ela sabia fazer. Para entender o que havia sido dito naquela sala e o que ia acontecer 44 minutos depois, você precisa entender o que Sula Bravo representava para a Paragon Serviços Integrados. Não no cargo, não no organograma, mas na camada de funcionamento real que tornava uma operação de facilities 24 horas por dia, 7 dias por semana, operacionalmente sustentável sem colapso. Sula tinha 46 anos, 11 de empresa, e havia sobrevivido a 3 diretores diferentes, cada um com estilo e temperamento próprios, não por adaptabilidade política, mas porque cada um havia aprendido, em algum momento do primeiro trimestre, que Sula não era apoio administrativo. Era infraestrutura humana. Ela tinha acesso irrestrito a todos os sistemas da Paragon,
Conhecia cada contrato ativo com seus prazos e penalidades específicas. Tinha o celular direto de cada gestor de cliente. Sabia quais fornecedores respondiam fora do horário comercial e quais precisavam de linguagem específica para acelerar uma entrega. E conhecia os protocolos de contingência de cada contrato premium, com um nível de detalhe que só existe depois de anos de presença real em situações de crise. Os 3 diretores anteriores haviam estabelecido com ela uma delegação informal que funcionava por confiança. Ela acionava o que precisava ser acionado, eles assinavam depois quando necessário, e nada quebrava. Nunca havia sido necessário formalizar o que nunca havia falhado. Danilo Resch havia chegado sem perguntar por que nada falhava. E estava prestes a descobrir. Danilo tinha 39 anos e um histórico em empresas de tecnologia, onde o modelo de trabalho era horizontal, ágil e sem hierarquias informais. Ambientes onde a assistente executiva havia sido substituída por aplicativos de agenda, onde a comunicação era assíncrona e onde a operação não dependia de ninguém que não estava no sistema. Ele havia chegado a Paragon em abril com a convicção genuína, não calculada, genuína, de que estruturas de apoio administrativo eram resquícios de um modelo corporativo ultrapassado. Nas primeiras 3 semanas, havia reorganizado a agenda sem passar por Sula, criado canais diretos com os coordenadores sem informá-la, e começado a tratar suas tentativas de alinhamento como interrupções desnecessárias. O que ele não havia percebido, porque não havia perguntado a ninguém que soubesse a resposta, é que nas 3 semanas em que havia reorganizado tudo sem passar por Sula, havia ocorrido 2 alertas críticos de contratos premium que haviam sido resolvidos por ela antes de chegar ao nível de diretoria. Resolvidos em silêncio, com a velocidade de quem conhece o protocolo de cor e os contatos de memória, sem que Danilo soubesse que havia problema, sem que o cliente soubesse que havia quase sido um problema. Era exatamente esse tipo de invisibilidade que Danilo havia descrito como o modelo ideal de suporte, sem entender que invisibilidade não era ausência de valor, era o valor funcionando perfeitamente. O alerta que havia chegado às 9h17 no celular de Sula era o mais crítico dos últimos 6 meses. O contrato com a Farmelor Indústria Farmacêutica, cliente premium, 2,8 milhões de reais anuais, SLA de resposta de 2 horas para qualquer intercorrência operacional, havia registrado falha no sistema de climatização da área de armazenamento de insumos. Temperatura fora do limite regulatório da Anvisa. O sistema de refrigeração havia parado às 8h53 por falha elétrica no painel de controle secundário. Prazo para acionamento do protocolo de contingência: 90 minutos a partir do alerta, antes da ativação automática de penalidade contratual de R$180 mil. O alerta havia chegado simultaneamente no celular corporativo de Sula e no e-mail da diretoria. Danilo não havia lido o e-mail, porque estava na sala de conferências do 2º andar, apresentando arquitetura organizacional para 12 pessoas. Sula havia lido. Havia feito a conta mentalmente em menos de 10 segundos. Havia olhado para o relógio e havia anotado no caderno, com a letra firme de quem documenta com intenção. 9h17. Alerta. Farmelor. Prazo. 10h47. Penalidade. R$180 mil. Aguardando instrução D2. Havia fechado o caderno e havia continuado sentada na reunião, enquanto Danilo explicava que ela não decidia nada. Sula não acionou nada após o encerramento da reunião às 9h31. Não encaminhou o alerta, não enviou mensagem para nenhum coordenador. Não ligou para o técnico responsável. Porque o protocolo de contingência da Farmelor exigia autorização de nível D2, diretoria ou gerência sênior, e Sula era nível A3. Essa hierarquia nunca havia sido relevante nos 11 anos anteriores,
porque os 3 diretores anteriores haviam estabelecido delegação informal por confiança, e ela havia sempre agido dentro desse entendimento tácito. Danilo havia revogado esse entendimento tácito às 9h17 da manhã daquela terça-feira. Não com um documento, não com uma política formal, mas com uma frase dita para 12 pessoas numa sala de conferências. Ela havia ouvido, havia registrado, e estava agindo em conformidade com o que havia sido estabelecido. Às 9h48, o sistema gerou o segundo alerta. Temperatura 17,1 graus Celsius. Limite máximo era 18 graus Celsius. O e-mail foi novamente para a diretoria. Danilo estava em conversa com coordenadores na sala dele. Não havia lido. Às 10h02, terceiro alerta. Temperatura 17,8 graus Celsius. Sula anotou no caderno. 10h02. Terceiro alerta enviado para a diretoria. Sem resposta. Temperatura 17,8 graus Celsius. Limite 18 graus Celsius. Projeção de atingimento, 18 minutos. Fechou o caderno. Olhou para a porta da sala de Danilo. E esperou. Não com satisfação, não com raiva, mas com a paciência específica de quem está documentando uma sequência de eventos que precisava ser documentada com precisão irrefutável. Às 10h09, a temperatura chegou em 18,2 graus Celsius e o sistema ativou alerta vermelho, com notificação simultânea para o cliente. Dr. Henrique Paiva, gerente de qualidade da Farmelhor, recebeu o alerta no sistema de monitoramento compartilhado e ligou imediatamente para o número principal da Paragon. A recepcionista transferiu para a diretoria de operações. Danilo atendeu. A conversa durou 4 minutos e meio, tempo suficiente para que Danilo descobrisse que não sabia o que era o protocolo de contingência da Anvisa, que não sabia o nome do técnico responsável pelo contrato, que não tinha o número do celular de ninguém que pudesse acionar em 2 minutos, que não sabia que existia uma comunicação formal que precisava ser enviada para o gerente de qualidade, além do acionamento técnico. Não sabia nada disso, porque nenhum desses detalhes estava em nenhuma reunião de onboarding, em nenhum documento que havia lido, em nenhum sistema que havia consultado nas 3 semanas em que havia reorganizado tudo sem passar por Sula. Dr. Henrique Paiva disse, com a frieza educada de quem havia calculado o valor da penalidade antes de ligar. Preciso que o protocolo seja acionado nos próximos 22 minutos, ou vou precisar acionar nossa equipe jurídica para processar a cláusula de penalidade automática. Danilo desligou. Ficou olhando para a tela por alguns segundos, com a expressão de quem acabou de entender que está dentro de um problema que não sabe resolver. Levantou. Foi até a porta da sala. Caminhou em direção à mesa de Sula Bravo. Danilo chegou à mesa de Sula às 10h14, 44 minutos após ter explicado para 12 pessoas que ela não decidia nada. A voz não tinha mais a cadência de quem apresenta arquitetura organizacional. Tinha a qualidade específica de quem precisa de ajuda e ainda não sabe exatamente como pedir sem desfazer o que disse. Sula, temos uma situação com a Farmelhor. Você sabe o que está acontecendo? Ela abriu o caderno. Mostrou a página onde havia anotado. 9h17, primeiro alerta. 9h48, segundo alerta. 10h02, terceiro alerta. Temperatura atual e trajetória de subida. Sim, eu sei desde as 9h17. Danilo olhou para as anotações. Olhou para ela e fez a pergunta. Por que você não acionou o protocolo? Sula respondeu com a precisão de quem havia escolhido cada palavra com cuidado havia 44 minutos. Porque você estabeleceu esta manhã que a assistente executiva não decide nada, não aprova nada, não bloqueia nada. O protocolo de contingência exige autorização de nível D2. Eu sou nível A3.
Estava aguardando sua instrução. O silêncio que se instalou durou 3 segundos. O tipo de silêncio que não precisa de palavras para comunicar o tamanho do que havia acontecido. Danilo entendeu, naquele momento, a diferença entre o que havia dito e o que havia custado dizer. Sula fechou o caderno. Olhou para o relógio. Temos 18 minutos. Você quer que eu acione agora? Danilo disse que sim. Com uma voz que não tinha mais nenhuma das características que havia tido 44 minutos antes. Sula pegou o celular, ligou para Maurício Santana, técnico responsável pelo contrato da Farmelhor, 52 anos, 20 de empresa, que havia atendido no primeiro toque, porque em 11 anos ela era quem resolvia as coisas antes que virassem crise. Passou as instruções em 90 segundos, com a precisão de quem não precisa consultar nenhum manual, porque o manual está na cabeça. Ligou para Dr. Henrique Paiva, que atendeu porque era ela quem estava ligando, não a Paragon, não um número desconhecido, mas Sula, que uma vez havia resolvido um problema dele às 2 horas da madrugada, sem que ninguém precisasse pedir. Explicou a situação, pediu desculpas pelo atraso na comunicação, confirmou o acionamento técnico, informou o tempo estimado de chegada. Enviou a comunicação formal por e-mail para o gerente de qualidade com cópia para o sistema de gestão de contratos, usando a linguagem específica que o protocolo da Anvisa exigia e que estava memorizada, porque havia redigido esse comunicado 6 vezes nos últimos 11 anos. Tudo em 6 minutos e 40 segundos. Maurício Santana chegou a Farmelhor em 21 minutos. A temperatura foi estabilizada antes das 11 horas. O protocolo foi encerrado dentro do prazo contratual. A penalidade de R$180 mil não foi aplicada, por 17 minutos de margem. Danilo Reck ficou de pé ao lado da mesa de Sula durante toda a operação, observando em silêncio, com a expressão de quem está presenciando algo que havia subestimado de uma forma que não consegue mais subestimar. Naquela tarde, Danilo convocou reunião individual com Sula. A conversa durou 40 minutos e começou não com desculpa, mas com a pergunta mais importante que havia feito desde que chegara. O que você faz que eu não sabia que você fazia? Ela respondeu, com detalhes, com exemplos, com os 3 alertas críticos que haviam sido resolvidos nas semanas anteriores à chegada dele. Situações que nunca haviam chegado ao nível de diretoria porque haviam sido resolvidas antes de precisar de escalonamento. Situações que ele nunca havia sabido que existiram, porque o trabalho de evitar que existissem era invisível por definição. Ela falou sobre Maurício Santana e sobre por que ele atendia no primeiro toque, quando era ela quem ligava. Sobre Dr. Henrique Paiva e sobre o acordo informal de comunicação direta que havia construído em 3 anos de crise gerenciada antes de virar problema. Sobre os fornecedores que respondiam fora do horário comercial, quando era ela quem enviava a mensagem com a linguagem certa. Sobre os 14 contratos premium da Paragon e as penalidades específicas de cada um, valores, prazos, procedimentos, nomes dos contatos do lado do cliente que de fato decidiam, versus os que apenas assinavam. Danilo ouvia com a atenção de quem está catalogando o tamanho do que havia subestimado, e percebendo que o catálogo é mais longo do que havia espaço para acomodar confortavelmente. No final da reunião, Danilo propôs formalmente que Sula desenvolvesse um documento de mapeamento de processos críticos da diretoria. Tudo que gerenciava de forma tácita, com protocolos, contatos, prazos e níveis de autorização. Sula aceitou com uma condição apresentada por escrito no dia seguinte. O documento seria produzido com metodologia própria e a autoria seria formalmente registrada no Sistema de Gestão do Conhecimento da empresa, com o nome dela. Não como documentação diária, mas como Protocolo Sula Bravo de Gestão Crítica Operacional. Danilo aceitou sem negociar. O documento foi entregue em 30 dias, 83 páginas cobrindo cada protocolo crítico da operação,
com linguagem que qualquer pessoa com competência técnica básica conseguia seguir. Cada contato estratégico com contexto de relacionamento, cada penalidade contratual com prazo e procedimento de acionamento. Na reunião de apresentação para os sócios da Paragon, o CEO leu as primeiras 10 páginas em silêncio. Então olhou para Sula e fez a pergunta que ninguém havia feito em 11 anos. Sula, quanto desse conhecimento estava documentado antes deste protocolo? Ela respondeu com a clareza de sempre. 0. O CEO olhou para Danilo. Danilo olhou para a mesa. E o silêncio que se instalou tinha a temperatura precisa de uma empresa que acabou de entender, simultaneamente, o valor do que havia tido por 11 anos e o custo de quase tê-lo perdido em 44 minutos. 3 semanas depois da apresentação, Sula foi promovida formalmente a coordenadora de gestão crítica e continuidade operacional. Cargo novo, criado especificamente para formalizar o que ela sempre havia feito, com salário 60% acima do anterior e reporte direto ao CEO, sem intermediário de diretoria. Danilo Resch permaneceu na empresa, não porque o erro havia sido esquecido, mas porque havia aprendido de uma forma que não permite repetição, e porque empresas que perdem diretores após um erro e perdem também a lição que o erro ensinou, pagam o custo 2 vezes. Na reunião de apresentação do novo cargo para a equipe, as mesmas 12 pessoas que haviam ouvido a frase sobre arquitetura organizacional, Danilo fez algo que ninguém esperava. Apresentou Sula antes de qualquer slide e disse apenas: "Eu cometi um erro público nessa sala há algumas semanas. Quero corrigi-lo publicamente, no mesmo lugar, para as mesmas pessoas. O que a Sula faz não é suporte, é o que faz tudo mais funcionar." Sula não disse nada, não precisou. As mesmas 12 pessoas que haviam olhado para a mesa naquela terça-feira de manhã, agora olhavam para ela. E o silêncio desta vez tinha uma temperatura completamente diferente. Foi então que Sula encontrou nos arquivos do sistema de gestão uma comunicação interna datada de 3 dias antes da reunião onde Danilo havia feito a declaração sobre arquitetura organizacional. Uma troca entre Danilo e o CEO, onde Danilo propunha explicitamente a eliminação do cargo de assistente executiva sênior, como parte de um pacote de redução de custos, descrevendo a função como redundante em estruturas modernas, e o CEO havia respondido com aprovação. A declaração pública não havia sido impulsiva, havia sido o primeiro passo de uma estratégia, e o CEO que havia aprovado o plano era o mesmo que havia pedido o protocolo Sula Bravo e que havia promovido ela para um cargo que tornava a eliminação da função juridicamente muito mais complexa do que havia sido antes. Sula leu a comunicação 2 vezes. Abriu um documento em branco. Começou a escrever, com data, contexto e cada detalhe com a metodologia de sempre. Não para usar imediatamente, para ter. Porque documentação bem guardada tem o hábito de ser útil exatamente quando o momento certo chega. E o momento certo, ela havia aprendido em 11 anos de presença invisível, que sustentava o que todos usavam sem entender de onde vinha. Sempre chega para quem sabe esperar com a paciência de quem sabe o que tem nas mãos. Se você já foi chamado de invisível por alguém que dependia de você para enxergar, e ficou em silêncio porque sabia que o silêncio falava mais alto do que qualquer resposta, esse canal existe para você. Inscreva-se para não perder nenhum relato, e se você conhece alguém que já sustentou uma operação inteira enquanto ouvia que não decidia nada, compartilhe essa história com essa pessoa. O que você achou da história? Comente aqui embaixo e deixe sua opinião se Sula tomou a decisão correta ou poderia ter feito algo melhor.